Seja bem-vindo, viajante. Você acaba de entrar no templo de Tao Shen. Aqui, cada palavra é um treino para a mente. E cada silêncio, um mestre oculto. Muitos buscam respostas rápidas, mas poucos têm coragem de permanecer em silêncio para ouvi-las. Aqui, não há promessas fáceis. Há apenas o caminho e o esforço diário de quem deseja evoluir. Os discípulos do Tao já se inscrevem no canal e deixam o like em silêncio, porque sabem que cada ensinamento tem seu tempo. E você, viajante, se algo dentro de você despertar, então, talvez este seja o seu lugar. Se inscreva, deixa o like e compartilhe para a sabedoria multiplicar. Audiobook O Escudo Estoico. Como observar a emoção sem absorvê-la. O caos externo não vai parar. A opinião dos outros não vai mudar. A tempestade de emoções ao seu redor nunca vai se acalmar. Isso é uma verdade imutável. Mas a sua paz interior é sua obrigação. Este audiolivro não é sobre sentir menos. É sobre se tornar impenetrável. Você vai aprender a técnica antiga do escudo estoico. Você não vai mais absorver a negatividade, a ansiedade ou a raiva. Você vai aprender a observá-las como nuvens no céu, que passam, mas nunca tocam você. Sua transformação em uma fortaleza mental começa agora. Capítulo 1. Você não controla o mundo, apenas a sua mente. Vamos começar com a verdade mais fundamental e mais brutal que você irá aprender. Uma verdade que, uma vez internalizada, irá quebrar as correntes que o prendem à frustração e à ansiedade. Preste muita atenção, porque tudo o que construiremos a partir daqui se apoia nesta base inabalável. O universo pode ser dividido em duas partes, e apenas duas, aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode. Fim da história. Esta é a dicotomia do controle, o alicerce do pensamento estoico e a chave mestra para a sua paz interior. A maior parte do seu sofrimento, da sua raiva, do seu estresse, vem de uma falha catastrófica em entender essa divisão. Você gasta sua energia, seu tempo e sua sanidade mental tentando lutar batalhas no território inimigo, em um campo de jogo onde você não tem poder algum. Você não controla o tempo. Você não controla a economia. Você não controla a opinião dos outros sobre você. Você não controla o passado. Você não controla o humor do seu chefe, as ações dos seus familiares ou o resultado final de seus esforços. Você pode influenciar algumas dessas coisas, mas o controle é absoluto. Nunca. Aceitar isso não é pessimismo. É o mais alto grau de realismo estratégico. É libertador. O que você controla, então? Apenas uma coisa. A sua cidadela interior. Você controla suas opiniões. Você controla seus julgamentos. Você controla suas respostas. Você controla o significado que atribui aos eventos externos. Nesse domínio, e somente nesse domínio, você é um rei soberano. O erro que 99% das pessoas comete é abdicar do trono de seu próprio reino para tentar ser um soldado raso no reino dos outros. Não se trata de fraqueza, trata-se de foco. Não se trata de apatia, trata-se de disciplina mental. Você tem uma escolha a cada segundo de cada dia. Focar sua energia em seu pequeno e poderoso reino interior, ou desperdiçá-la no vasto e incontrolável universo lá fora. Essa é a chave. Vamos tornar isso prático. Pense no trânsito. Você está preso no engarrafamento, atrasado para um compromisso. Seu coração acelera, você sente a raiva subir, você buzina, você xinga o motorista da frente. Por quê? Você acredita que sua raiva pode magicamente abrir o caminho. Você acredita que seu estresse vai desmontar o motor dos carros à sua frente. É um ato de pura insanidade. Você está declarando guerra a uma realidade física que não se importa com seus sentimentos. A situação, o trânsito, está fora do seu controle. A sua reação, a fúria impotente, é uma escolha. Você tem uma escolha. A escolha de entender que o trânsito é apenas o trânsito. É neutro. O sofrimento é a camada de julgamento que você adiciona a ele. Nesse momento, a disciplina é fazer a pergunta. A pergunta que se tornará a sua arma secreta. Respire fundo e pergunte: isso está no meu controle?
Não. Então não merece minha energia. Sinta o poder disso. Não é sobre fingir que você gosta do trânsito. É sobre se recusar a entregar sua paz a ele. Essa é a disciplina. Vamos para outro campo de batalha. A crítica online. Alguém que você não conhece, escondido atrás de um perfil anônimo, deixa um comentário maldoso sobre algo que você fez ou disse. A reação padrão é sentir-se ofendido, ficar na defensiva, passar horas remoendo aquilo, talvez até mesmo responder e entrar em uma guerra inútil. Você deu a um completo estranho o poder de ditar seu estado emocional. Você entregou as chaves do seu reino a um fantasma digital. A opinião daquela pessoa está completamente fora do seu controle. Você nunca irá controlar o que os outros pensam ou dizem. Tentar é exaustivo e inútil. O que você controla é sua resposta. Você tem uma escolha. A escolha de ver o comentário como ele é. Um conjunto de pixels em uma tela, gerado por uma mente que você desconhece. Não significa nada, a menos que você decida que significa. É aqui que você aplica a disciplina. É aqui que você se recusa a ser um fantoche. Você lê o comentário, e antes que o veneno emocional entre, você ergue o escudo. Você faz a pergunta: isso está no meu controle? A opinião desta pessoa está no meu controle? Não. Então não merece minha energia. Essa é a chave. Você não precisa da permissão deles para ficar em paz. Você não precisa da aprovação deles para continuar seu trabalho. É uma declaração de soberania. Agora, o exemplo mais difícil: o mau humor de um colega de trabalho ou de um familiar. A energia negativa da pessoa preenche o ambiente. Ela é rude, impaciente. A tendência natural é absorver essa negatividade. Você começa a se sentir mal também. Talvez se sinta culpado. Talvez reaja com irritação. E o ciclo de toxicidade se perpetua. Você permitiu que o estado interno incontrolável de outra pessoa se tornasse o seu. O humor daquela pessoa não é sua responsabilidade. As batalhas internas que ela está travando não lhe pertencem. Você não pode forçá-la a ser feliz. Tentar é arrogância e uma receita para o fracasso. O que você pode controlar é a fronteira da sua própria mente. Você pode escolher ser uma parede, não uma esponja. Você pode interagir com a pessoa com educação e profissionalismo, sem permitir que a tempestade dela se torne a sua. Você tem uma escolha. Não se trata de ser frio. Trata-se de ser disciplinado. Trata-se de proteger seu bem mais valioso, sua paz interior. Então, quando a negatividade vier em sua direção, você já sabe o que fazer. Você respira e faz a pergunta que o liberta. O humor desta pessoa está no meu controle. Não. Então não merece minha energia. Veja, este mantra não é um truque mental positivo. É um filtro brutalmente eficiente para a realidade. É uma ferramenta cirúrgica para separar o que importa do que não importa. Repita comigo, na sua mente: isso está no meu controle? Não. Então não merece minha energia. Grave isso. Tatue isso no seu cérebro. Esta pergunta deve se tornar um reflexo, uma reação automática a qualquer perturbação externa. Sua tarefa, a partir deste momento, é parar. Pare de desperdiçar um único joule de energia em coisas que você não pode controlar. Pare de reclamar do tempo. Pare de se enfurecer com políticos. Pare de se obcecar com o que os outros pensam de você. É um desperdício. É uma vida vivida na defensiva, reagindo às ações dos outros. Sua nova vida começa ao focar obsessivamente no seu pequeno, mas absoluto, reino de controle. Suas escolhas, suas percepções, suas ações. Você dominou a primeira e mais importante verdade, a de que seu poder não reside em mudar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Você aprendeu a separar o sinal do ruído. Agora que você entende os limites do seu território, precisa conhecer a natureza de quem o governa. Você precisa construir a entidade que pode aplicar essa disciplina sem esforço. Você precisa construir o seu eu mais forte e mais calmo. Vamos, então, para o próximo passo. Capítulo 2. Construa o observador silencioso interior. No último capítulo, você ergueu a primeira muralha da sua fortaleza.
Você aprendeu a verdade fundamental. Você não controla o mundo, apenas a sua mente. Você aprendeu a usar o filtro brutal da realidade. Isso está no meu controle? Não. Então não merece minha energia. Agora, vamos entrar na cidadela. Vamos conhecer o governante. E aqui reside a segunda grande verdade, uma verdade que pode chocar você. Você não é a voz na sua cabeça. Você não é a tempestade de emoções que sente. Você é algo muito mais profundo, mais calmo e infinitamente mais poderoso. Pense na sua mente como um palco. Nesse palco, todos os dias, há uma peça caótica. Pensamentos de dúvida, de raiva, de ansiedade, de alegria passageira, todos são atores gritando suas falas. Emoções sobem e descem do palco como divas dramáticas. E, até hoje, você acreditou que era um desses atores. Você se identificou com cada papel, sentiu cada emoção como se fosse sua identidade. Se a raiva estava no palco, você se tornava a raiva. Se a ansiedade estava no palco, você se tornava a ansiedade. Isso acaba agora. Sua tarefa, sua disciplina, é sair do palco. Você precisa descer e sentar-se na primeira fila da plateia. Você precisa se tornar o observador silencioso. A sua consciência pura, a sua verdadeira essência, não é o ator no palco, é a presença calma que assiste a peça se desenrolar. O observador não julga. O observador não reage. O observador simplesmente observa. Essa é a chave. A dissociação estratégica. Não se trata de negação ou de supressão. É um ato de reconhecimento. Reconhecer que um pensamento é apenas um pensamento. Uma emoção é apenas uma emoção. São eventos mentais passageiros, como nuvens cruzando o céu. Você não é a nuvem. Você é o céu. O céu não se importa se as nuvens são brancas e fofas ou escuras e ameaçadoras. Ele simplesmente as contém, imóvel, vasto, intocado. Você é o céu. A maioria das pessoas vive suas vidas sendo arrastada por cada nuvem, acreditando que são a tempestade. Você não. Você tem uma escolha. A escolha de se identificar com o céu. A disciplina de construir e fortalecer essa consciência observadora é o que vai permitir que você use o escudo estoico com maestria. Sem o observador, não há escudo. Você é apenas a reação esperando para acontecer. Vamos ao campo de treinamento. Vamos tornar isso real e imediato. Imagine que alguém, na sua frente, diz algo para insultá-lo. Uma crítica direta e cruel ao seu trabalho, à sua aparência ou ao seu caráter. O que acontece instantaneamente? O mecanismo de defesa dispara. O sangue sobe ao rosto. O coração acelera. O ego, o ator mais dramático de todos, salta para o centro do palco e grita: como ousa? Preciso me defender. Preciso atacar de volta. Você se funde com essa reação. Você se torna a indignação. Agora, vamos rebobinar. O mesmo insulto é lançado. Mas desta vez, você foi treinado. Você está preparado. Em vez de saltar para o palco, você se recosta na sua cadeira de observador. Você respira. E, internamente, com uma calma deliberada, você narra a situação como um cientista. Sua voz interna, a voz do observador, diz: interessante. A palavra incompetente foi usada. O corpo está reagindo. Sinto o calor subir no meu pescoço. O coração acelerou. O ego foi ativado e está exigindo uma resposta defensiva. A emoção da raiva está surgindo em mim. Eu a observo. Sinta a mudança monumental de poder que ocorre nesse instante. Você não eliminou a reação, você a encapsulou. Você a transformou de um mestre tirânico em um objeto de estudo. Naquele pequeno espaço que você criou entre o insulto e sua resposta, a liberdade nasceu. Naquele espaço, você tem uma escolha. A escolha de alimentar o ator no palco, ou a escolha de deixá-lo gritar sozinho enquanto você assiste, impassível. Isso não é sobre fraqueza. Não é sobre levar desaforo para casa. É sobre o mais alto nível de disciplina emocional. É entender que a verdadeira força não está na sua capacidade de gritar mais alto,
mas na sua capacidade de se manter em silêncio e no controle. Você não precisa da permissão de ninguém para não reagir. A sua paz não está sujeita à votação. Agora, vamos forjar o mantra que será a base do seu escudo, a frase que você usará para ativar o observador em qualquer situação. Repita em sua mente. Sinta o peso de cada palavra. Eu não sou esta emoção. Eu sou aquele que a observa. Vamos de novo. Sinta a ansiedade antes de uma apresentação importante. Em vez de dizer eu estou ansioso, você ativa o observador e afirma: a sensação de ansiedade está presente. Eu a sinto no meu estômago. Eu não sou esta emoção. Eu sou aquele que a observa. Sinta a pontada de inveja ao ver o sucesso de outra pessoa. Em vez de se identificar com ela, você dá um passo para trás. O pensamento de inveja apareceu. É um padrão mental. Eu não sou este pensamento. Eu sou aquele que o observa. Sinta a tristeza de uma perda. Em vez de se afogar nela, você a honra com sua presença consciente. Uma onda de tristeza está me envolvendo. Eu permito que ela exista. Eu não sou esta emoção. Eu sou aquele que a observa. Percebe? Isso se aplica a tudo. A cada estado mental e emocional. Este mantra é o seu ato de declaração de independência da tirania dos seus próprios sentimentos passageiros. É a sua prática diária. No carro, no trabalho, na fila do supermercado. A qualquer momento que um pensamento ou emoção tentar sequestrar sua consciência, você se retira para o assento do observador e repete a verdade. Sua tarefa, a partir de agora, é praticar essa separação. Pare de dizer eu estou com raiva. Comece a dizer eu sinto a raiva surgindo. Pare de se apresentar ao mundo como suas emoções. Comece a se apresentar como a consciência que as experimenta. Essa é a chave para construir uma identidade que não pode ser abalada por turbulências internas. Você ergueu a primeira muralha, entendendo o que não pode controlar. Agora, você construiu o trono dentro da muralha, o assento do observador silencioso, o verdadeiro centro do seu poder. Você sabe que não é a tempestade, mas é as nuvens e as próprias emoções. Agora que você sabe que elas são separadas de você, qual é a natureza delas? Como devemos tratá-las quando elas aparecem, batendo a nossa porta? É hora de aprender as regras de engajamento. Capítulo 3. A emoção é um hóspede, não o dono da casa. Você estabeleceu os alicerces. Você entendeu os limites do seu controle e construiu o trono do observador silencioso. Agora, você está sentado na plateia da sua mente, separado do drama caótico no palco. Mas os atores ainda estão lá. As emoções ainda vão aparecer. A raiva vai bater à sua porta. A tristeza vai tocar a sua campainha. A ansiedade vai tentar forçar a fechadura. A pergunta crucial é: o que você faz quando elas chegam? Até hoje, você tem operado sob uma premissa falha. Você acreditou que, quando uma emoção forte aparece, você é obrigado a deixá-la entrar, servir-lhe o melhor que tem. Pior de tudo, entregar-lhe as chaves da sua casa. Sua mente é a sua casa, seu santuário. E você tem agido como um porteiro sem autoridade, permitindo que qualquer visitante barulhento e destrutivo entre, reorganize seus móveis, quebre suas janelas e durma na sua cama. Isso é insanidade. E isso acaba hoje. A terceira grande verdade é esta: as emoções são visitantes temporários. Elas são hóspedes. Elas chegam, carregando uma mensagem, muitas vezes uma mensagem distorcida, exagerada, embrulhada em pânico. E depois, elas devem ir embora. O erro catastrófico que destrói a paz interior não é sentir a emoção. O erro é convidá-la para morar. O erro é dar a ela um quarto, um lugar na mesa de jantar e o controle remoto da sua vida. Você tem uma escolha. Você é o dono da casa, não o refém. Sua disciplina é aprender a ser um anfitrião firme. Você pode abrir a porta, reconhecer o visitante. A raiva, vejo que você está aqui. Ouvir sua mensagem por um momento. Então, com uma calma inabalável, mostrar-lhe a saída. Você não precisa da permissão da raiva para fechar a porta. Pense nisso como uma tempestade.
Quando nuvens escuras se formam no horizonte e a chuva começa a cair, o que você faz? Você sai correndo para a rua e grita com o céu para que pare? Você tenta lutar contra cada gota de chuva. Não. Isso seria inútil e exaustivo. A atitude ser disciplinada é reconhecer a tempestade, entrar em sua casa, fechar a janela, se observá-la passar. Você se abriga. Você não se torna a tempestade. Você sabe, com certeza absoluta, que a tempestade vai passar e o sol vai voltar. As emoções funcionam da mesma maneira. Elas são fenômenos meteorológicos da mente. A ansiedade é uma tempestade de granizo. A tristeza é uma chuva lenta e persistente. A euforia é um dia de sol intenso. Nenhuma delas dura para sempre. Tentar lutar contra a tristeza é tão inútil quanto lutar contra a chuva. A disciplina não é sobre parar a chuva. É sobre construir um abrigo sólido. O seu observador silencioso é esse abrigo. De dentro da sua consciência, você observa a tempestade emocional passar, sabendo que ela não pode tocar em você, a menos que você abra a porta e saia correndo para o meio dela. Essa é a chave. Pare de lutar contra suas emoções. Pare de tentar argumentar com sua ansiedade. Pare de negociar com sua raiva. Você está dando a elas uma importância que elas não merecem. A sua única tarefa é retirar o seu consentimento para que elas permaneçam. Você faz isso através de uma declaração de poder, uma regra da casa que você deve impor com consistência implacável. Grave este mantra na sua mente. Ele é o seu decreto de soberania. Esta emoção pode visitar, mas ela não pode morar. Vamos aplicar isso. A raiva surge porque alguém o interrompeu no trânsito. O visitante bate à sua porta, com o rosto vermelho, gritando. O velho você abriria a porta e se juntaria aos gritos. O novo você, o dono da casa, abre a porta apenas uma fresta. Você olha para a raiva e diz, internamente, eu vejo você. Entendo sua mensagem sobre uma frustração. Mas você não é bem-vinda aqui. Esta emoção pode visitar, mas ela não pode morar. E você fecha a porta. Com calma. Com controle. A ansiedade aparece na noite anterior a um evento importante. Ela sussurra todos os cenários de desastre no seu ouvido. Ela é uma visitante que se recusa a ir embora, que anda de um lado para o outro no seu quarto enquanto você tenta dormir. O velho você ficaria acordado, ouvindo cada palavra. O novo você se senta na cama, respira e se dirige à ansiedade como dono da casa. Eu ouvi suas preocupações. Elas foram anotadas. Agora, seu tempo de visita acabou. Esta emoção pode visitar, mas ela não pode morar. Isso não é sobre ser desprovido de emoção. É sobre ter disciplina emocional. É sobre entender que você não precisa ser uma vítima passiva dos seus estados internos. Você tem uma escolha. A escolha de definir os termos. A escolha de decidir quem fica e quem vai embora. Sua tarefa é parar de ser um anfitrião complacente. Pare de oferecer seu espaço mental para emoções que não pagam aluguel, só causam desordem. Quando a melancolia chegar, reconheça-a, mas não prepare o quarto de hóspedes. Quando o pânico bater, não o convide para o jantar. A sua paz interior é um imóvel de luxo, e o acesso a ele deve ser rigorosamente controlado por você. Esta disciplina, praticada repetidamente, fortalece as paredes da sua casa. Cada vez que você nega uma emoção negativa permissão para morar, você se torna mais forte. Cada vez que você observa uma tempestade passar sem se molhar, sua confiança na sua própria resiliência aumenta. Você agora entende os limites do seu poder. Você construiu o observador para governar seu reino interior. E você acabou de aprender a regra mais importante da sua casa. Você decide quem fica. Mas ser um bom anfitrião também significa entender por que certos visitantes aparecem com tanta frequência. O que os atrai? Quais são os convites que você envia sem perceber? Quais são as portas que você, por hábito ou por descuido, deixa destrancadas? É hora de fazer um inventário de segurança. É hora de falar sobre os gatilhos. Capítulo 4. Desarme o gatilho antes do disparo. Você aprendeu a tratar a emoção como um hóspede.
Você se posicionou como o dono da casa, aquele que decide quem entra e quem fica de fora. Mas sejamos honestos. Alguns hóspedes são mais insistentes que outros. Alguns não batem a porta. Eles têm uma chave reserva. Eles entram sem serem convidados e instantaneamente incendeiam a casa. Essa chave reserva, essa entrada secreta para sua paz interior, é o gatilho emocional. Um gatilho é um ponto fraco na sua muralha. É um botão pré-programado que, quando pressionado, aciona uma reação em cadeia automática de raiva, ansiedade ou insegurança. Você nem percebe que está reagindo. A explosão simplesmente acontece. Viver à mercê dos seus gatilhos é viver como uma marionete, e as cordas estão nas mãos de outras pessoas e de circunstâncias aleatórias. Isso não é vida. É servidão. E a sua libertação começa com a inteligência, com o mapeamento do campo de batalha. Sua primeira tarefa é implacável e não negociável. Você precisa fazer um inventário. Você vai se tornar um espião na sua própria vida, caçando seus gatilhos com uma honestidade brutal. Pegue um caderno agora, ou abra um bloco de notas. Escreva o título: Mapa dos meus gatilhos. Não se trata de reclamar ou de se vitimizar. Trata-se de reunir informações estratégicas para a sua defesa. Primeiro, pessoas. Escreva os nomes. Sim, os nomes. Aquele colega de trabalho que, com um único comentário, invalida todo o seu esforço. Aquele membro da família cuja mera presença o coloca na defensiva. Seja específico. A consciência é a primeira etapa do desarmamento. Segundo, palavras ou frases. Quais são as palavras que funcionam como um interruptor para a sua raiva? Você sempre faz isso. Você precisa se acalmar. Eu esperava mais de você. Identifique as munições verbais que sempre o atingem. Terceiro, situações. Ficar preso no trânsito. Uma caixa de entrada de e-mail lotada. Falar em público. Uma conexão de internet lenta no meio de uma tarefa importante. Mapeie os cenários que rotineiramente roubam sua paz. Isso não é sobre fraqueza. É sobre disciplina. A disciplina de se auto-observar sem julgamento, de coletar dados para fortalecer sua posição. A maioria das pessoas passa a vida inteira sendo controlada por esses gatilhos sem sequer saber quais são. Você não. Você tem uma escolha. A escolha de conhecer seu inimigo. Agora, vamos ao campo de treinamento com o exemplo mais clássico. A reunião de família. Você está lá. A comida está na mesa. A conversa fiada preenche o ar. E você sabe que está vindo. Aquele parente específico, sempre com o mesmo comentário provocador. A pergunta sobre por que você ainda não se casou. O conselho não solicitado sobre sua carreira. A comparação com o primo mais bem-sucedido. Você sente a tensão crescendo antes mesmo de a boca dele se abrir. O gatilho está armado. O comentário é feito. E, como um relógio, a reação explode. Você fica defensivo. Seu tom de voz muda. Você responde com sarcasmo ou com raiva. O resto do almoço está arruinado. Você vai para casa remoendo a conversa, sentindo-se injustiçado e impotente. A marionete dançou exatamente como esperado. O plano, a partir de hoje, não é evitar a reunião. Não é tentar controlar o que o parente vai dizer. Isso está fora do seu controle. O plano é preparar o escudo. O plano é desarmar o gatilho antes do disparo. Na noite anterior, ou horas antes do evento, você vai fazer um exercício de visualização. Você vai se sentar em silêncio por 5 minutos. Vai se imaginar na mesa. Vai ouvir, na sua mente, o comentário exato que você sabe que está vindo. Vai sentir a pontada familiar de irritação surgindo. Mas desta vez, algo será diferente. Em vez de deixar a reação explodir, você vai ativar o seu observador. Você vai dar um passo para trás. Em sua mente, vai repetir o seu novo mantra de antecipação. A frase de reforço que muda o jogo. Eu conheço este gatilho. Eu escolho não disparar. Vamos analisar o poder disso. Eu conheço este gatilho é um ato de consciência. Você não está sendo pego de surpresa. Você está nomeando o inimigo. Você está dizendo, eu vejo você.
Sei o que você tenta fazer. Eu escolho não disparar é um ato de soberania. É a sua declaração de poder. A reação não é mais automática. Ela agora exige a sua permissão explícita para acontecer. E você está negando essa permissão. Você pratica isso na sua mente 10, 20 vezes. Você ensaia a calma. Você ensaia o controle. Você não está ensaiando uma resposta inteligente. Não está planejando como vencer a discussão. Isso seria cair na mesma armadilha. Não se trata de vencer o argumento, trata-se de vencer a sua própria reatividade. Essa é a chave. Então, o momento chega. O parente faz o comentário. O gatilho é pressionado. E por uma fração de segundo, o velho mecanismo dispara. Mas o seu treinamento entra em ação. O mantra ecoa na sua mente. Eu conheço este gatilho. Eu escolho não disparar. E então, você faz a escolha. Em vez da explosão, há uma pausa. Nessa pausa, reside a sua liberdade. Sua resposta externa pode ser um simples aceno de cabeça. Um obrigado pela sua opinião. Um sorriso calmo e uma mudança de assunto. A resposta externa quase não importa. A vitória já aconteceu internamente. Você se recusou a entregar sua paz. Você quebrou o padrão. Você cortou as cordas da marionete. Sua tarefa, a partir deste momento, é parar de ser uma vítima reativa. Use o mapa que você criou. Para cada gatilho que você identificou, crie um plano de preparação. Visualize o antecípio e prepare sua resposta interna como mantra. Eu conheço este gatilho. Eu escolho não disparar. Você não precisa da permissão de ninguém para se manter no controle. Sua estabilidade emocional não está aberta a debate. Ao praticar isso com os pequenos gatilhos do dia a dia, você constrói a força para permanecer inabalável diante das grandes tempestades. Você desarmou o gatilho. Você aprendeu a neutralizar o ataque antes que ele aconteça. Mas uma pergunta permanece. Porque a arma estava carregada em primeiro lugar. O que dentro de você se sente tão compelido a reagir? O que é essa parte de você que se sente tão pessoalmente atacada? Tão ofendida? Tão necessitada de se defender? É hora de confrontar o sabotador interno. A fonte de toda a reatividade. Capítulo 5. O ego é o inimigo da paz. No último capítulo, você aprendeu a desarmar os gatilhos externos. Você mapeou o território, antecipou o ataque e preparou sua defesa. Mas a verdade é que nenhuma fortaleza é conquistada apenas por ataques externos. A maioria cai por traição interna. É hora de confrontar o traidor, o sabotador que vive dentro de suas muralhas, a fonte de toda a sua reatividade. É hora de falar sobre o seu ego. Vamos ser claros. O ego, como definimos aqui, não é sua autoconfiança ou seu senso de identidade. O ego é a sua identidade falsa. É a parte de você construída pelo medo. É a voz frágil e barulhenta na sua cabeça que tem uma necessidade insaciável de estar certa. É a parte de você que se sente pessoalmente ofendida por uma opinião diferente. É a parte que exige uma reação, que anseia por drama, que precisa se defender de ameaças imaginárias a todo custo. O ego é um tirano governando um reino minúsculo, e esse reino é a sua percepção de si mesmo. Ele é frágil. Ele é inseguro. E, por ser frágil e inseguro, ele é violento. Ele grita para provar que existe. E aqui está a verdade mais difícil que você terá que engolir. A sua paz interior e o seu ego são mutuamente exclusivos. Eles não podem coexistir no mesmo espaço. Um é a luz, o outro é a sombra. Onde um reina, o outro desaparece. Se você quer paz, se você realmente quer construir um escudo estoico impenetrável, você precisa tomar uma decisão. A paz exige a morte dessa necessidade de estar certo. A paz exige que você sufoque o seu ego. Você tem uma escolha. A cada momento, a cada interação. Você pode alimentar o seu ego ou pode alimentar a sua paz. Você não pode fazer os dois. Vamos observar o ego em seu habitat natural. Vamos ao campo de batalha onde ele mais próspera. Uma discussão online. Você posta uma opinião. Alguém discorda, talvez de forma grosseira. O que acontece?
O ego entra em alerta máximo. Ele não vê uma opinião diferente. Ele vê um ataque pessoal. Como ousam? Eles estão me chamando de estúpido. Eu preciso provar que estou certo. Então começa. Seus dedos voam pelo teclado. Você formula a resposta perfeita, cheia de sarcasmo e fatos irrefutáveis. Você envia. A adrenalina corre. Você espera ansiosamente pela resposta, pronto para o próximo round. Você passa minutos, talvez horas, nessa guerra inútil com um estranho, um avatar em uma tela. E para quê? Para a satisfação fugaz de ter a última palavra? Para a chance de vencer uma discussão que não tem prêmio? Enquanto você está lutando essa batalha, sua paz foi aniquilada. Sua energia foi drenada. Seu foco foi sequestrado. Tudo isso para servir à necessidade patética do seu ego de se sentir validado. Você não está defendendo uma ideia. Você está defendendo uma imagem frágil de si mesmo. Essa é a armadilha. Agora, vamos levar isso para o escritório. Uma reunião de equipe. Você apresenta uma ideia. Um colega aponta uma falha nela. O ego entra em cena imediatamente. Em vez de ouvir a crítica como uma informação valiosa para melhorar o projeto, ele a ouve como ele está dizendo que eu sou um fracasso. A discussão deixa de ser sobre encontrar a melhor solução para a empresa e se torna uma batalha pessoal. É a sua ideia contra a dele. É uma luta pela sobrevivência. Você argumenta não pela lógica, mas pela necessidade de não estar errado. Você se fecha para outras possibilidades. A tensão aumenta. O relacionamento com seu colega fica estremecido. E mesmo que você vença, mesmo que sua ideia seja escolhida, a que custo? Você trocou a tranquilidade e a colaboração por um pequeno troféu para o seu ego. Uma vitória vazia. Não se trata de ser um capacho. Não se trata de não ter convicção. Trata-se de disciplina. A disciplina de separar sua identidade das suas ideias. A disciplina de priorizar a verdade sobre a necessidade de estar certo. É aqui que você introduz a nova diretriz. O comando consciente que você dará a si mesmo sempre que sentir o ego se inflamando. Esta frase se tornará a sua bússola moral em qualquer conflito. Alimente sua paz, não o seu ego. Quando você sentir a vontade irresistível de corrigir alguém em um detalhe insignificante, pare, respire e pergunte a si mesmo: ao fazer isso, o que eu estou alimentando? A resposta será clara. Então, faça a escolha. Alimente sua paz, não o seu ego. Quando você estiver em uma discussão e sentir a necessidade ardente de ter a última palavra, de provar que o outro está errado a qualquer custo, pare, dê um passo para trás mentalmente e faça a escolha consciente. Alimente sua paz, não o seu ego. Deixar o outro vencer a discussão não é uma derrota. É o mais alto nível de vitória estratégica. É a vitória sobre a sua própria reatividade. É a vitória sobre o seu eu inferior. Você não precisa da permissão de ninguém para se retirar de uma batalha que não serve a você. Essa é a chave. Sua tarefa, a partir de hoje, é colocar seu ego em uma dieta de fome. Pare de alimentá-lo com discussões inúteis. Pare de alimentá-lo com a necessidade de estar certo. Pare de alimentá-lo com a sua indignação. Cada vez que você escolhe a paz em vez da razão, o ego enfraquece. Cada vez que você deixa uma ofensa passar sem reagir, o ego perde poder. Você é o observador silencioso. O ego é apenas o ator mais barulhento e dramático no palco. Observe-o, veja seus truques, sua necessidade, sua fragilidade. Mas não se identifique com ele. Acima de tudo, pare de lhe dar o que ele quer. Você identificou os gatilhos externos. Agora você identificou o traidor interno. Você está sistematicamente eliminando as ameaças à sua paz. Mas o ego tem uma fonte de alimento principal, uma fonte de energia da qual ele depende para sobreviver. Uma droga que a maioria das pessoas busca desesperadamente todos os dias. É hora de cortar essa linha de suprimento. Capítulo 6. Troque validação externa por comando interno. Você confrontou o inimigo interno. Você identificou o ego como o sabotador da sua paz, a voz frágil que exige estar certa a todo custo.
Mas um inimigo precisa de sustento. Um tirano precisa de tributos para manter seu poder. O ego não é exceção. E a principal fonte de alimento do seu ego, a droga da qual ele é viciado, é a validação externa. Vamos ser brutalmente claros. A busca por aprovação é a maior fraqueza do seu escudo. É uma rachadura na sua fundação que torna toda a estrutura vulnerável. Depender de elogios para se sentir bem ou temer a crítica para se sentir mal não é uma pequena falha de caráter. É um ato de rendição incondicional. É entregar o controle remoto da sua estabilidade emocional para o mundo exterior e esperar que eles escolham o canal da sua paz. Eles não vão. Cada vez que você age com o objetivo principal de receber um bom trabalho, um parabéns ou uma curtida, você está dizendo ao universo: minha opinião sobre mim mesmo não é suficiente. Eu preciso que vocês me digam que eu sou bom. Eu preciso que vocês me digam que eu tenho valor. Você se torna um mendigo emocional, implorando por migalhas de aprovação de pessoas que, na maioria das vezes, estão ocupadas demais com suas próprias inseguranças para se importarem com as suas. Isso não é sobre ser amado ou apreciado. Isso é sobre a disciplina de ser autossuficiente. A disciplina de saber o seu próprio valor sem precisar de um painel de jurados externos para confirmá-lo. Você tem uma escolha. A escolha de ser o juiz da sua própria vida ou de viver no banco dos réus, esperando o veredito dos outros. Quer uma prova de onde está seu centro de controle? Vamos ao laboratório mais revelador do século XXI, as redes sociais. Você tira uma foto. Você pensa em uma legenda inteligente. Você posta. E então, o que acontece? A ansiedade começa. 1 minuto depois, você checa. Nada. 5 minutos depois, você checa de novo. Um like. Um pequeno alívio. 10 minutos. Alguns comentários. Você sente uma onda de prazer. 1 hora depois, o engajamento diminui. A sensação boa desaparece. Ou, pior, alguém deixa um comentário negativo. Instantaneamente, seu humor azeda. Você se sente atacado, incompreendido. Essa montanha-russa emocional, essa ansiedade de baixo nível que permeia a experiência, é a prova irrefutável de que seu centro de comando está do lado de fora. Você não postou para compartilhar o momento. Você postou para receber uma resposta. Você terceirizou seu bem-estar para o algoritmo e para o humor de seus seguidores. Você deu a eles um poder sobre você que eles nunca pediram e que você nunca deveria ter concedido. Essa é a chave. Sua paz não pode depender de notificações. Sua autoestima não pode ser medida em curtidas. Isso é viver como um fantoche digital. A mesma dinâmica acontece no trabalho. Você se esforça em um projeto, não apenas para fazer um bom trabalho, mas na esperança de que seu chefe o elogie na frente de todos. Se o elogio vem, você se sente validado. Se ele não vem, ou se a crítica aparece, você se sente desvalorizado, mesmo que o trabalho seja objetivamente bom. Você atrelou o valor do seu esforço à percepção de outra pessoa. Isso acaba aqui. A transformação exige que você mude sua fonte de energia. Você precisa se desconectar da rede elétrica externa, estável e imprevisível, e ligar seu próprio gerador interno, constante e confiável. Como? Você precisa de um novo padrão, uma nova declaração de valor, um mantra que se tornará o alicerce do seu comando interno. Ele pode soar arrogante para os fracos, mas para você, será a sua declaração de independência. A única aprovação que importa é a minha. Grave estas palavras. Sinta a liberdade nelas. Isso não é um chamado para arrogância ou para ignorar feedbacks construtivos. É um chamado para ser a fonte primária da sua própria validação. Da próxima vez que você realizar uma tarefa, faça-a de acordo com o seu mais alto padrão. E quando terminar, antes de mostrar a qualquer outra pessoa, pare. Olhe para o seu trabalho e diga a si mesmo: eu estou orgulhoso disso. Eu dei o meu melhor. Isso é suficiente. A única aprovação que importa é a minha. Quando você estiver se arrumando para sair, olhe-se no espelho. Em vez de se perguntar o que os outros vão pensar, pergunte a si mesmo: eu me sinto bem com isso? Se a resposta for sim,
então nada mais importa. A única aprovação que importa é a minha. Essa prática, repetida diariamente, começa a religar seu cérebro. Você treina a si mesmo para buscar a satisfação na execução, não na recepção. O elogio dos outros se torna um bônus agradável, não uma necessidade desesperada. A crítica dos outros se torna um dado a ser analisado objetivamente, não um ataque pessoal ao seu valor. Sua tarefa, a partir de hoje, é parar. Pare de perguntar o que eles vão pensar. Comece a perguntar o que eu penso. Pare de viver para a plateia. Comece a atuar para si mesmo. Você não precisa da permissão deles para aprovar seu próprio esforço, sua aparência, suas escolhas. Você sufocou o ego, negando a ele o direito de estar certo. Agora, você corta sua linha de suprimento, negando a ele a validação externa que ele tanto anseia. Sua fortaleza está se tornando mais silenciosa, mais forte, mais autossuficiente. Você não está mais em guerra com as opiniões alheias. Você não teme mais o julgamento. Você está construindo uma paz que não pode ser dada nem tirada por ninguém. Mas o mundo não é feito apenas de opiniões e egos. O mundo é feito de eventos, de dificuldades, de dor, de obstáculos que parecem injustos e cruéis. O que fazemos quando a própria realidade parece ser o veneno? A resposta estoica é radical. E é o nosso próximo passo. Capítulo 7. Use o veneno como remédio. Você ergueu suas defesas. Você aprendeu a identificar o traidor interno, o ego, e a cortar sua linha de suprimento de validação externa. Sua fortaleza está silenciosa. Sua fortaleza está segura. Você está no controle do seu reino interior. Mas o mundo exterior não vai parar de atacar. As tempestades não vão cessar só porque você construiu um abrigo. A vida vai, inevitavelmente, atirar veneno em sua direção, na forma de um obstáculo, de uma perda, de uma traição, de uma dor. A reação padrão, a reação da massa, é ver o veneno como veneno. É recuar, reclamar, amaldiçoar a sorte e se perguntar: por que eu? É se ver como uma vítima de um universo cruel e aleatório. Essa mentalidade morre hoje. Vamos agora introduzir o princípio mais ofensivo, mais poderoso e mais transformador do arsenal estoico. Um conceito tão radical que, uma vez compreendido, torna você imune ao veneno do destino. O nome desse princípio é amor fati, uma frase em latim que significa amar o seu destino. Não se engane. Isso não significa gostar da dor. Não significa desejar o sofrimento. Significa algo muito mais profundo. Significa abraçar ativamente tudo o que acontece, o bom, o mal, o feio, e vê-lo não como um ataque, mas como um ingrediente necessário para sua forja. Significa entender que cada obstáculo, cada insulto, cada dificuldade, é o universo lhe entregando a matéria-prima exata que você precisa para fortalecer seu escudo. É a transmutação final. A alquimia da mente. É aprender a usar o veneno como remédio. Não se trata de resignação passiva. Trata-se de uma aceitação agressiva. É olhar para a adversidade de frente e dizer: você não vai me destruir. Você vai me construir. Você tem uma escolha. A escolha de ser esmagado pelo peso do mundo ou a escolha de usar esse peso para fortalecer seus músculos mentais. Essa é a chave. Vamos levar isso para o cenário mais temido. A demissão inesperada. Você é chamado à sala do seu chefe. A porta se fecha. As palavras são ditas. Seus serviços não são mais necessários. O choque inicial. O nó no estômago. O chão desaparece sob seus pés. A reação padrão é o pânico. O cérebro entra em modo de catástrofe. Como vou pagar minhas contas? O que os outros vão pensar? Eu sou um fracasso. Minha vida acabou. É uma espiral de medo e autocomiseração. É o veneno inundando o seu sistema. Agora, vamos aplicar a disciplina do escudo estoico. A mesma situação. As mesmas palavras. Mas a sua resposta interna é radicalmente diferente. Você ouve a notícia. Você permite que a onda inicial de choque passe por você, observando-a como o céu observa uma nuvem. E então,
No silêncio da sua cidadela interior, uma nova voz emerge. A voz do guerreiro. A voz do alquimista. E ela diz: excelente. Uma oportunidade para treinar minha resiliência. Sinta o poder cataclísmico dessa mudança. Você acabou de pegar o pior veneno e o transformou no mais potente dos remédios. A demissão deixou de ser um certificado de fracasso e se tornou um campo de treinamento. Deixou de ser um fim e se tornou um começo. Excelente. Uma oportunidade para provar a mim mesmo que minha identidade não está ligada a um cargo. Excelente. Uma oportunidade para reavaliar meu caminho e talvez buscar algo que realmente me preencha. Excelente. Uma oportunidade para praticar o desapego e fortalecer minha confiança na minha capacidade de superar. Isso não é sobre fingir felicidade. É sobre extrair utilidade. É sobre a disciplina de se recusar a ser uma vítima. Você não precisa da permissão do mundo para encontrar o propósito na sua dor. Para solidificar essa mentalidade, para torná-la sua resposta padrão, você precisa de um novo mantra. Um que vai reprogramar a maneira como você percebe a própria estrutura da realidade. Esta é a frase mais importante que você aprenderá para lidar com a adversidade. Isto não está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. Vamos dissecar isso. Quando você diz que algo está acontecendo comigo, você é o alvo passivo. Você é a vítima. A vida é algo que acontece a você, fora do seu controle. É uma postura de impotência. Mas quando você diz que algo está acontecendo para mim, a dinâmica de poder se inverte completamente. Você não é mais o alvo, você é o estudante. O evento não é mais um ataque aleatório, é uma lição personalizada. O universo não está tentando puni-lo, está tentando ensiná-lo. A traição de um amigo não aconteceu comigo. Aconteceu para me ensinar sobre discernimento e os limites da confiança. A dificuldade financeira não aconteceu comigo. Aconteceu para mim, para me forçar a ser mais disciplinado e criativo com meus recursos. A doença não aconteceu comigo. Aconteceu para me ensinar a valorizar meu corpo e a preciosidade de cada momento. Sua tarefa, a partir deste instante, é parar. Pare de perguntar por que eu. Essa é a pergunta da vítima. A pergunta do guerreiro é o que isso está aqui para me ensinar. Pare de contar histórias sobre como o mundo é injusto com você. Comece a procurar a oportunidade escondida em cada dificuldade. Toda vez que a vida lhe apresentar um desafio, um obstáculo, uma dor, seu primeiro reflexo deve ser repetir este mantra: isto não está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. Use essa frase como uma lente para reexaminar a situação até encontrar a lição, até encontrar a oportunidade de treinamento. Você dominou a arte de transformar o pior veneno no melhor remédio. Você não foge mais da dificuldade, você a utiliza. Você não teme mais o destino, você o ama. Você se tornou um alquimista da mente. Você mudou a forma como percebe os eventos. Sua visão de mundo foi fundamentalmente alterada. Mas para que essa nova percepção se torne permanente, para que ela se torne a sua realidade inabalável, você precisa solidificá-la. E a maneira de fazer isso é através da ferramenta mais poderosa que você possui. A ferramenta que constrói e destrói mundos dentro da sua cabeça todos os dias. É hora de assumir o controle total dela. Capítulo 8. A disciplina do diálogo interno. No último capítulo, você aprendeu o segredo dos alquimistas mentais. Você aprendeu a tomar o veneno da adversidade e transformá-lo em remédio. Você aprendeu a mudar sua percepção fundamental da realidade, trocando o por que isto está acontecendo comigo, pela pergunta poderosa: o que isto está aqui para mim? Essa mudança de percepção é a estratégia. Mas toda estratégia precisa de uma tática para ser executada. E a tática, a ferramenta que você usa momento a momento para moldar essa nova realidade, é o seu diálogo interno. Aqui está a 8ª grande verdade, e ela é absoluta. A sua narrativa interna dita a sua realidade emocional. A história que você conta a si mesmo sobre um evento é infinitamente mais importante do que o próprio evento. O evento em si é neutro.
São dados brutos. São os seus ossos. A linguagem que você usa para descrevê-lo, para interpretá-lo, é a carne, o sangue e a alma dessa experiência. A maioria das pessoas vive como um repórter preguiçoso de sua própria vida. Elas simplesmente narram a catástrofe, o drama, a injustiça. Elas usam uma linguagem de vítima, de impotência. E, ao fazer isso, elas pegam um evento neutro e o transformam em sofrimento. Elas não percebem que não estão descrevendo a realidade. Elas estão criando-a com suas palavras. Isso não é sobre pensamento positivo ou mentir para si mesmo. É sobre a mais rigorosa disciplina. A disciplina de escolher a sua narrativa. A disciplina de ser o autor da sua história, não apenas o leitor passivo. Você tem uma escolha. A cada segundo. A escolha da linguagem que você vai usar para definir sua experiência. Essa é a chave. Vamos dissecar a anatomia da fraqueza e da força. Vamos colocar as narrativas lado a lado. A narrativa fraca, a narrativa da vítima, soa assim. Diante de uma carga de trabalho pesada, ela diz: eu não aguento mais isso. Essa frase é uma sentença de morte. É uma declaração de derrota antes mesmo da batalha começar. Ela drena sua energia, sinaliza para o seu corpo e mente que é hora de desistir. A narrativa forte, a narrativa do guerreiro estoico, olha para a mesma carga de trabalho e escolhe palavras diferentes. Ela diz: isso é um desafio, e eu sou capaz de enfrentá-lo. Sinta a diferença. Não é uma negação da dificuldade. É uma afirmação da sua capacidade. A primeira frase fecha as portas. A segunda as abre. Um projeto falha. A narrativa fraca lamenta. Por que isso sempre acontece comigo? Esta é a pergunta de uma criança impotente. Ela busca culpa no universo, reforçando a identidade de vítima, de alguém que é um alvo passivo da má sorte. A narrativa forte, confrontada com a mesma falha, faz a pergunta que aprendemos: o que isso está tentando me ensinar? Esta pergunta transforma o fracasso de um beco sem saída em uma sala de aula. Ela busca sabedoria, não pena. Ela assume a responsabilidade pelo aprendizado. Você comete um erro. A narrativa fraca e cruel sussurra: eu sou um fracasso. Eu sou estúpido. Ela funde o seu ato com a sua identidade. Um erro se torna uma prova da sua inadequação permanente. A narrativa forte separa o ato da identidade. Ela afirma: eu cometi o erro. Isso não me define. Agora, vou aprender com ele e fazer melhor. É a diferença entre uma condenação e uma correção de curso. Você precisa se tornar um guarda implacável no portão da sua mente, e sua principal tarefa é inspecionar as palavras que tentam entrar e sair. Você precisa de um novo conjunto de regras, uma nova constituição para o seu reino interno. E o artigo principal dessa constituição é o seu novo mantra de poder. Minhas palavras criam meu estado. Repita isso. Sinta o peso da responsabilidade e do poder nessa frase. Minhas palavras criam meu estado. Isso significa que você não é mais uma vítima dos seus sentimentos. Seus sentimentos são uma consequência direta da linguagem que você escolheu usar. Se você se sente impotente, é porque está usando palavras de impotência. Se você se sente resiliente, é porque está usando palavras de resiliência. Não há mistério. É causa e efeito. Sua tarefa, a partir de hoje, é parar. Pare de se contar histórias tristes sobre como a vida é difícil. Pare de usar uma linguagem que o desarma e o enfraquece. Você não precisa da permissão de ninguém para falar consigo mesmo com força e dignidade. Torne-se um tradutor ativo. Quando você se pegar pensando isso é impossível, pare imediatamente e traduza. Isso é difícil, e eu preciso encontrar uma nova abordagem. Quando a voz interna disser eu não consigo lidar com isso, pare e traduza. Eu vou lidar com uma parte disso agora, e depois com a próxima. Isso é a disciplina em sua forma mais pura. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você faz. E a primeira ação é sempre a escolha da palavra. Cada vez que você escolhe uma narrativa mais forte, você dá um voto para a pessoa que quer se tornar.
Cada vez que você se recusa a usar a linguagem da vítima, você mata de fome o seu eu mais fraco. Você tem o poder de narrar sua própria vitória, mesmo no meio do que parece uma derrota. Você tem o poder de descrever a lição, mesmo quando só consegue sentir a dor. Este é o seu poder soberano. O controle do seu diálogo interno. Minhas palavras criam meu estado. Você aprendeu a mudar sua percepção da realidade. E agora, você aprendeu a solidificar essa percepção através da disciplina da linguagem. Você reescreveu o código. Você instalou o novo sistema operacional. A sua fortaleza interna nunca esteve tão bem defendida, tão bem governada. Mas uma fortaleza não serve para nada se o seu governante nunca sai para o mundo. Uma teoria é inútil se não for testada no campo de batalha. A disciplina interna precisa se manifestar como ação externa. É hora de pegar toda essa teoria, toda essa força que você construiu, e aplicá-la. Não em uma crise imaginária, mas no seu dia a dia. Capítulo 9. Forge o escudo no fogo diário. Você viajou para dentro. Você construiu uma fortaleza na sua mente, tijolo por tijolo. Você aprendeu a separar o controlável do incontrolável. Você deu vida ao observador silencioso. Você dominou a arte de tratar emoções como hóspedes, desarmar gatilhos, fomentar o ego, gerar sua própria validação, transformar veneno em remédio e comandar seu diálogo interno. Você tem a teoria. Você tem a planta da fortaleza. Você tem um manual de operações. Mas um manual não vence uma guerra. Uma planta não detém um invasor. Uma teoria não lhe dará paz. O escudo estoico não é um conceito para ser admirado. É uma ferramenta para ser usada. Não é um troféu para ser polido. É uma arma para ser forjada. E a forja não é um lugar confortável. A forja é o fogo da sua vida diária. A maior mentira que as pessoas contam a si mesmas é que elas se superarão quando a grande crise chegar. Elas vivem vidas de reatividade, impaciência e irritação, mas acreditam que, por algum milagre, quando a tragédia real bater à porta, elas encontrarão uma reserva de força interior que nunca treinaram. Isso é uma ilusão perigosa. Você não decide se tornar forte no meio da tempestade. Você descobre o quão forte você já é por causa de como treinou nos dias de sol. A força para suportar uma grande perda é construída na disciplina de suportar pequenas irritações. A paciência para navegar uma crise de carreira é forjada na prática de esperar em uma fila sem perder a calma. Não se trata de esperar por um grande teste. Trata-se da disciplina de tratar cada teste como se fosse o grande teste. Você tem uma escolha. A escolha de ver seu dia como uma série de aborrecimentos ou como uma série de estações de treinamento. Pense na sua vida diária como uma academia. Cada pequena frustração, cada inconveniente, cada pessoa difícil não é um obstáculo à sua paz. É um aparelho de musculação para a sua alma. Você está na fila do supermercado. Ela não anda. A pessoa na sua frente está com problemas no cartão. O velho você ficaria impaciente. Pegaria o celular. Bufaria. Sentiria a irritação crescer. Uma perda de tempo e de paz. O novo você, o guerreiro estoico, reconhece a situação pelo que ela é, um treino. Esta não é uma fila. Esta é a estação de treinamento da paciência. É uma oportunidade de ouro para praticar o seu observador. Você respira. Você relaxa os ombros. Você observa sua própria vontade de se apressar, sem se identificar com ela. Você olha ao redor. Você está presente. Você acabou de transformar tempo perdido em tempo investido. Você fez uma repetição para o seu músculo da paciência. Você abre sua caixa de entrada. Lá está ele. Um e-mail passivo-agressivo de um colega. O tom é rude. A crítica é velada. O velho você sentiria o sangue ferver. O ego seria ativado. Você começaria a redigir uma resposta igualmente afiada, pronto para a guerra. O novo você vê o e-mail como um teste. Esta não é uma ofensa. É a estação de treinamento do desapego do ego. É um convite para praticar tudo o que você aprendeu. Você lê o e-mail. Você observa a reação emocional surgir. Interessante. A raiva está aqui.
Você se recusa a ser o ator. Você se pergunta: qual é a resposta mais eficaz e profissional, independentemente do meu ego? Você espera. Você responde com calma e fatos, desarmando o drama. Você acabou de fazer uma repetição para o seu músculo do controle emocional. A sua internet cai no meio de uma tarefa importante. A frustração é instantânea. O velho você amaldiçoaria a tecnologia. Talvez batesse na mesa. Impotência e raiva. O novo você vê a interrupção como um sinal. Esta não é uma falha técnica. É a estação de treinamento da adaptação. O universo acabou de lhe dar uma pausa forçada. Você não pode controlar a conexão. O que você pode controlar? Sua reação. Você pode usar esses 5 minutos para se levantar, alongar, organizar seus pensamentos, ou pegar um caderno e planejar seu próximo passo. Você transformou um obstáculo em uma oportunidade estratégica. Uma repetição para o músculo da resiliência. Essa é a chave. A vida não está mais acontecendo com você. Você está usando a vida para se construir. Para solidificar essa mentalidade, você precisa de um mantra operacional, um grito de guerra silencioso para o seu dia a dia. Todo dia é um treino. Toda hora é uma oportunidade. Quando o café derrama na sua camisa pela manhã, todo dia é um treino. Toda hora é uma oportunidade. Oportunidade de praticar a aceitação do incontrolável. Quando seu filho se recusa a cooperar, todo dia é um treino. Toda hora é uma oportunidade. Oportunidade de praticar a paciência e a comunicação firme. Quando alguém corta você no trânsito, todo dia é um treino. Toda hora é uma oportunidade. Oportunidade de deixar o ego ir e proteger sua paz. Sua tarefa, a partir de hoje, é parar de categorizar seus dias como bons ou ruins. Esses rótulos são inúteis. Existem apenas dias de treino. Alguns treinos são mais pesados, outros mais leves. Mas todos eles servem ao mesmo propósito: fortalecê-lo. Você não precisa da permissão de ninguém para ver o mundo desta forma. Não se engane, isso exige esforço. A consistência é a moeda da maestria. Nos primeiros dias, você vai falhar. O velho hábito vai assumir o controle e você vai reagir. Não importa. A disciplina não é sobre perfeição. É sobre a correção de curso. Quando você perceber que reagiu, não se culpe. Apenas reconheça: eu perdi uma oportunidade de treino. Na próxima, estarei pronto. Você construiu a fortaleza. Agora você está tornando-a inexpugnável, testando cada parede, cada portão, cada dia, com as pequenas batalhas da vida. Você está forjando seu escudo não em uma teoria distante, mas no fogo real e imediato do agora. Você aprendeu a teoria. Agora, você dominou a prática. Você integrou o escudo estoico em cada fibra do seu ser. Então, o que acontece a seguir? Qual é o resultado final? Como é a vida de alguém que vive consistentemente por trás desse escudo, que vê cada dia como um treino? Qual é o estado de ser que você alcança? É hora de descrever o destino final desta jornada. Capítulo 10. Viva atrás do escudo. O estado impenetrável. Você fez o trabalho. Você desceu as fundações da sua mente e reconstruiu tudo. Você aprendeu as teorias, as táticas. O mais importante, você entendeu que cada dia é um campo de treinamento. Você transformou as irritações diárias em repetições para a sua força mental. Você forjou o seu escudo no fogo da vida real. Então, qual é o resultado? Onde essa jornada termina? O que significa, na prática, viver atrás do escudo que você construiu com tanto esforço e disciplina? É hora de descrever o estado de maestria. O estado impenetrável. Primeiro, entenda o que este estado não é. Não é se tornar um robô sem emoções. Não é uma apatia fria e distante. Essa é a interpretação dos fracos, daqueles que temem a profundidade de seus próprios sentimentos. A paz estoica não é a ausência de emoções, é a ausência de perturbação pelas emoções. Imagine o oceano. Na superfície, as ondas podem estar agitadas. Uma tempestade pode estar se formando, com ventos fortes e chuva.
Mas se você mergulhar fundo, a 100, 200 metros, encontrará o silêncio. A calma. Uma quietude profunda e imperturbável. As águas profundas sentem a turbulência da superfície, mas não são definidas por ela. Viver atrás do escudo é se identificar com as profundezas, não com as ondas. Você ainda sentirá a raiva, a tristeza, a alegria. Elas são as ondas. Mas sob tudo isso, existirá um estado de calma fundamental. Uma quietude que se torna o seu novo ponto de referência. Você não é mais a tempestade. Você é o oceano. E a consequência mais profunda desse estado é a liberdade. A liberdade absoluta de escolher sua resposta em 100% das vezes. A cadeia de estímulo-reação que governou sua vida foi quebrada para sempre. Alguém o insulta, e há um espaço. Um projeto falha, e há um espaço. A vida o atinge com força, e nesse espaço sagrado, você escolhe. Você não é mais o efeito. Você se tornou a causa. Essa é a chave. Vamos ao teste final. O teste que todos nós, inevitavelmente, enfrentaremos. A grande crise pessoal. Não estamos mais falando de uma fila de supermercado ou de um e-mail rude. Estamos falando da perda de um ente querido, de um diagnóstico médico devastador, de uma falência que destrói o trabalho de uma vida. Estamos falando dos momentos que quebram as pessoas. A reação padrão é o colapso. A dor se torna tão avassaladora que se funde com a identidade da pessoa. O luto se transforma em desespero. O medo se transforma em paralisia. A pessoa é varrida pela tempestade, afogando-se nas ondas, perdendo toda a clareza, toda a força, toda a capacidade de funcionar. Agora, veja a resposta daquele que vive atrás do escudo. A notícia chega. A dor é real. É aguda. É profunda. O guerreiro estoico sente a dor. Ele não a reprime. Ele não a nega. Reprimir é um ato de fraqueza, de medo. Ele, ao contrário, honra a dor. Ele a encara de frente. Ele abre a porta para o hóspede da tristeza e o permite entrar. Mas o hóspede não se torna o dono da casa. Enquanto a dor está presente, o observador silencioso permanece em seu posto. A calma fundamental das profundezas do oceano se mantém. Ele sente a tristeza, mas ele não se torna a tristeza. Ele não se deixa destruir por ela. Por causa disso, ele mantém a clareza. Ele pode chorar, mas também pode pensar. Ele pode sentir o luto, mas também pode agir. Ele pode tomar as decisões necessárias. Ele pode confortar os outros. Ele pode ser o pilar de força, não por ser desprovido de sentimentos, mas por ser o mestre deles. Ele não está reprimindo a dor. Ele está se recusando a ser escravizado por ela. Isso não é sobre ser sobre-humano. É sobre a mais profunda disciplina humana. É a prova final de que seu centro de gravidade foi permanentemente movido para dentro. Você não precisa da permissão do mundo para ser forte em meio à fraqueza. Você não precisa da permissão da dor para manter sua dignidade. Tudo o que você aprendeu culmina neste momento. A dicotomia do controle, o observador, a morte do ego, a autossuficiência, o amor ao destino, o diálogo interno, a prática diária, tudo foi um treino para isto. Para ser a rocha quando o mundo ao seu redor se torna água. Você chegou. Você não está mais aspirando a um estado. Você está vivendo nele. A sua nova realidade é definida por uma verdade simples e inabalável. O mantra final. Não uma aspiração, mas uma descrição da sua realidade. O caos está lá fora. A paz está aqui dentro. Sinta isso. Grave isso como sua identidade. Não importa o que o mundo jogue em você. Não importa quão alto o vento uive. Não importa quão violentas sejam as ondas. Você construiu algo dentro de si que não pode ser tocado. O caos de uma crise econômica está lá fora. A paz de saber que você controla suas respostas e se adapta está aqui dentro. O caos da opinião dos outros está lá fora. A paz da sua autovalidação está aqui dentro. O caos de um futuro incerto está lá fora. A paz de focar no que você pode controlar agora está aqui dentro. Esta é a sua verdade. Este é o seu prêmio.
A paz de espírito incondicional. O trabalho de instrução terminou. As ferramentas foram entregues. O caminho foi mostrado. Mas a sua prática é para o resto da sua vida. Parabéns, você chegou ao fim. Comente a palavra escudo já que você escutou até aqui e curtiu. Você aprendeu que o caos é uma constante, mas seu sofrimento é uma escolha. Você aprendeu que a emoção é uma visitante, e você é o mestre da casa. Você aprendeu que o ego é o inimigo da paz, que a validação externa é uma jaula de vidro. Você aprendeu a parar de reagir e a começar a observar. Você recebeu as ferramentas. Você recebeu o manual. Você forjou, peça por peça, o seu escudo estoico. Ele não é mais uma ideia. Ele é parte de você. Agora, o mundo vai testá-lo. Hoje, amanhã, todos os dias. As pessoas vão provocar. As situações vão pressionar. A tempestade vai voltar. Sua missão não termina ao fechar este audiolivro. Ela começa agora. O desafio é este. Na próxima vez que você sentir a pontada de raiva, a onda de ansiedade, o calor da irritação, lembre-se. Dê um passo para trás. Ative o observador e repita a si mesmo. Eu não sou esta emoção. Eu sou aquele que a observa. Este não é um exercício. Esta é a sua nova forma de vida. Saia daqui e aplique a primeira lição. Agora, as palavras faladas chegam ao fim, mas o verdadeiro trabalho apenas se inicia. Se a ressonância destas lições ecoou não apenas em seus ouvidos, mas em sua quietude interior, se a semente do entendimento encontrou solo fértil, comente a palavra escudo. Não como um comentário, mas como um reconhecimento silencioso entre aqueles que agora entendem onde a verdadeira paz reside.